É hora de focar nesses dois setores, de shopping e varejo, como você estava falando, ou acabou ficando muito sardinha nesses setores aí, os grandes institucionais, aqueles que já antecipam o movimento, já precificam, como a gente fala que o mercado precifica antes, né, os movimentos, esses aí já acabaram pegando o movimento, a pernada para cima e só tem sardinha agora? Bom, vamos lá. Seguinte, Rodrigo, eu tenho muito medo quando eu escuto um investidor falando assim, é hora de focar, porque eu fico desesperada. Eu já imagino a pessoa encerrando todas as posições dela, comprando tudo de shopping, e a ideia nunca é essa, é sempre buscar diversificação. Quando eu falo de BR Malls, e aí falo quando a gente sai um pouco da caixinha sobre os grandes ativos, as grandes posições como Itaú, Petrobras e Vale, não é sobre encerrar a posição do que você já tem diversificado e focar só em varejo e shopping, né? Varejo de bens duráveis, vestuário e shopping. Mas é ampliar a sua diversificação. E aí eu acredito que o momento de compra, ele é agora justamente para a gente pegar antes do boom pós-pandemia, Felipe. Para não acontecer do investidor o que ele falou, é o movimento sardinha e o movimento dos tubarões. A pessoa física, ela precisa ter a consciência de que a posição dela, ela tem que ela tem que acontecer antes do boom do mercado. Senão ele só vai entrar para dar liquidez para quem conseguiu comprar antes, para quem manteve a sua posição antes. Então, para você não ficar entrando atrasado, dando liquidez para quem compra antes, é importante buscar esse tipo de ativo que às vezes está um pouquinho fora do radar. Como o exemplo que eu dei aqui hoje, a BR Malls, a própria Lojas Renner, justamente a Vivarejo, justamente para conseguir melhorar a sua diversificação e pegar antes do boom, mas não focar só nesses ativos, mantenha a sua diversificação, você tem Itaúsa na carteira, você tem siderurgia, perfeito, mas amplie a diversificação indo para esses ativos que estão ali mais descontados. Uhum. Ô Stephanie, tem mais uma pergunta de shopping aqui, do Lambert Souza. Ele disse o seguinte: de shopping eu ainda prefiro os fundos imobiliários. E aí me veio na cabeça fazer uma pergunta aqui para você sobre exatamente isso, né? Quando a gente dá uma olhada no setor de shopping na bolsa e também o setor de shopping dos fundos imobiliários, existe uma diferença ali, né, do que a gente vê na bolsa das próprias empresas administradoras e dos fundos imobiliários. Como você avalia essa diferença e também se cabe no portfólio do investidor esses dois tipos de ativos, embora eles sejam bem parecidos aí por conta setorialmente falando, né? Cabe na carteira? Bom, vamos lá, Felipe. Perfeita colocação e faz muito sentido, porque você está buscando exposição ao mesmo setor. Só que são ativos muito diferentes. O investidor, ele precisa saber o que ele quer na sua carteira. Vou falar o que eu faria, pessoa física, se eu estivesse fazendo os meus investimentos em renda variável. Se eu quisesse upside, se eu quisesse ganho de capital, evolução nos preços, eu iria de shopping. Ações de shopping, como a BR Malls que eu citei, tem Iguatemi também, Multiplan, mas nesse caso a gente acredita muito em BR Malls. Eu iria em BR Malls, acreditando ali na evolução dos preços para ganho de capital. Agora, para, por exemplo, o Rodrigo, que é um investidor que gosta de dividendos, está focado ali em Itaúsa, os fundos imobiliários, eles são uma excelente opção. Primeiro porque eles também estão muito descontados, e aí a gente vai ter ativos como VILG 11, MOL 11, todos operando num cenário ainda de desconto. O ganho de capital talvez não aconteça com a mesma agressividade, vamos dizer assim, que das ações de shopping, porque a volatilidade dos fundos imobiliários ela é bem menor do que das ações de shopping. No entanto, os shoppings, os fundos imobiliários, eles são os fortes pagadores de proventos. E aí, para quem gosta desse tipo de alocação, que todo mês vai ver pingar na conta ali os proventos, os fundos imobiliários, eles são uma ótima opção. E aí, para quem quer casar essas duas análises, Ô Felipe, a opção ela é essa. Por quê? Você vai conseguir pegar a recuperação do movimento dos preços, mas se você quer um papel menos agressivo, menos volátil, os fundos imobiliários eles são uma boa opção, porque além de você estar posicionado no setor, você ainda recebe o dividendo. E aí, falando um pouco sobre os fundos imobiliários e sobre proventos. Eles, Felipe, eles deram uma queda importante na sua distribuição de proventos porque os shoppings estavam fechados, né? Como que um fundo imobiliário ele ganha dinheiro? Existe ali
um valor fixo ali do aluguel que ele recebe, mas existe também o variável que tem a ver com a venda das lojas, a posição dos seus ativos, a renda variável dos seus próprios ativos. A partir do momento, Felipe, que o shopping fechou, não tem a renda variável. Então, o fundo imobiliário, ele diminuiu bastante a sua frequência de pagamento de proventos. Só que agora, com a reabertura deles, é muito provável que a distribuição desses proventos também vai aumentar. Então, para quem quer shopping, mas quer menos volatilidade, fundo imobiliário é uma ótima escolha.